Vamos falar um pouco agora de detectores de IA e de plágio. Porque há hoje os detectores de IA, né, que vão dizer, usou IA, alguns vão dizer mais ou menos que tipo de IA usou, e outros vão dizer que é plágio, que há uma similaridade de ideia ou de texto com relação a outros materiais. Então, a gente já tinha de plágio. A gente tem uma mudança agora com a inteligência artificial. As abordagens para detecção são agrupadas em 3 tipos. Então, pode ser detectado similaridade, que é como funcionavam os antigos plágios, né? O meu texto é similar com o do Pedro Bandeira. As classificações de origem de IA, então alguns conseguem dizer, isso foi tirado do ChatGPT, esse outro foi usado alguma ferramenta para metodologia, mas não foi informado, e alguns detectores personalizados, que aí vão identificar. E é por ali que eles vão ter um roteiro para isso. A precisão desses detectores vai variar, porque alguns vão avaliar o modelo de linguagem, como a ChatGPT, Gemini, os padrões, embora eles mudem. Outros, o comprimento do texto, e aí essa precisão muda, como eu falei, dos textos pequenos, das frases pequenas. A característica de um conjunto de dados também vai gerar uma precisão diferente dos detectores. Eu trouxe uma listinha aqui desses 3 mais utilizados no mundo, de detectores mais usados no mundo. O Copylix, ele tem o suporte multilingüe, então a gente usa até ele melhor em inglês, assim. Mas vejam que eles fazem detecções diferentes. A precisão aqui é uma precisão que as empresas reivindicam, que tem essa previsão. A gente não tem como ter uma certeza, né? Tem alguns pontos fortes, porque alguns têm fluxo de trabalho integrado, pode trabalhar de forma colaborativa. Tem outros que têm um nível gratuito, que é bom para texto longo. Os modelos de linguagem em larga escala acadêmicos são os mais indicados, porque esse vai ser bem personalizado, bem transparente, se espera, né? Com relação a um determinado periódico, por exemplo, de uma área. Ele vai ter o foco naquela área. O melhor uso desses são o institucional. O GPT-0 é utilizado mais individualmente, mas ele, para textos curtos, ele não é muito bom, para o inglês, ele não é muito bom. Então, tem alguns poréns. E existem outras ferramentas também. Eu trouxe as principais aqui já com base em artigos, mas a gente tem outras ferramentas que estão sendo criadas, desenvolvidas, vendidas. Há pouco eu participei de um evento na Unicamp e a mesma ferramenta que a Nature usa, que é Springer também, se eu não estou enganada, a Unicamp foi convidada a conhecer. Eu entrei em contato até com essa ferramenta para ver se havia como comprar, como é que funcionava essa detecção, mas ela só está disponível para, eu esqueci o nome agora, então não vou fazer propaganda, mas ela só está disponível para instituições, não se vende para pesquisadores individuais, é só para grandes instituições de pesquisa. E é o que eles fizeram, ela é paga, eles deixaram durante esse período do evento 30 dias acessível para alunos com matrícula da Unicamp. Assim como a gente entra em periódico CAPES, em algumas revistas, a gente, para acessar esse detector, a gente precisa fazer um login acadêmico de acordo com a universidade que fez o contrato e o pagamento, obviamente, para essa empresa. Além de verificar plágio, detectar IA, verificar plágio, essas ferramentas costumam fazer a correção gramatical, em especial correção em inglês, porque elas são treinadas em inglês e são desenvolvidas para o inglês, e sugerir reescritas. Eu peguei o mesmo texto, que na verdade é um texto que eu criei todo com IA. É um pedaço de uma revisão bibliográfica que eu fiz com uma ferramenta de IA. Eu tirei
os artigos, eu tirei todas as citações, fiz um texto limpo, em bloco de notas mesmo, para não ter nenhum tipo de formato ali, e coloquei nessas 3 ferramentas, por exemplo. E essas ferramentas, a primeira não funcionou direito, ela não identificou, ela disse que é essa aqui que a Unicamp estava analisando até. E aí ela disse que não funcionava para o tipo de... Eu tentei fazer um login, cadastrei, daí ela disse que não funcionava, porque eu não estou ligada a nenhuma das instituições que compraram ela, né? Ela trabalha com parcerias, então, embora ela funcione em português do Brasil. O GPT-0 me disse que há 50% de chance desse texto ser gerado por IA. Então, ele apontou ali que parecia muito, 49, na verdade, por cento. Parecia um texto gerado por IA. E ele não colocou mais que isso, então ele colocou o misto, 25% ali, e tem um trabalho humano de 26%. Mas não tem trabalho humano, tá? Na verdade, que esse texto não tinha, de propósito. Era para ele ser 100% mesmo. Ele não parecia ser bom em português, e ele reconhece melhor conteúdo proveniente do ChatGPT e do Gemini. O que acontece, que pode ter interferido nesse percentual, é que meu texto não foi criado com o assistente, foi criado no SciSpace, que é uma ferramenta de pesquisa. Talvez ele não seja treinado para outras ferramentas. E aí a gente tem que cuidar, né? Porque daqui a pouco tá ou dando um falso positivo ou um falso negativo para alguém, se a gente só se baseia neles. Eu acho interessante de utilizar antes da gente submeter para algum periódico, porque ele pode dar alguma ideia aí com relação ao inglês, à gramática, mas também, por mais que eles digam que não usam a nossa base de dados, eu não confiaria. Quem faz pesquisa bem inédita, que tem proteção, que está pensando em patente, eu não sugeriria utilizar esses antiplágios. Se tu tem certeza que foi tu que fez, deixa a revista usar. Algumas revistas não aceitam, tá? Ferramentas como essa primeira aí, da Springer, eles dizem que o banco de dados é só deles, que eles não fazem uso do banco de dados, que eles cuidam a privacidade, mas a gente corre o risco desses detectores acabarem usando os nossos dados, né? Usando toda a nossa pesquisa. A terceira ferramenta, ela colocou, e vejam que é tudo pode, né? Nenhum deles afirma. Se as revistas quiserem, elas afirmam, mas eles não afirmam assim. Pode que 100% do texto que eu submeti tenha sido criado com IA. E tá certo, é 100% mesmo. O que ele diz ali? Correspondência de fonte. Para identificar alguma fonte com conteúdo igual, ele deu 0%, ele não identificou. Provavelmente porque ali era um resumo de uma referência bibliográfica, criado com SciSpace também, mas ele não conseguiu achar nada igual. As frases que aparecem com mais frequências em textos escritos por IA do que humanos, então há algumas características, em português, por exemplo, algumas características mais duras, né? Mas em inglês também, alguns advérbios, algumas características que as máquinas têm para escrever de uma forma mais formal. Ali sim, ali ele diz que tem 27 frases e que detectou ali de 2 a 203 vezes essas citações com relação a outros materiais. É aquilo que eu sempre digo, a transparência é o futuro. Daqui por diante a gente tem que pensar em como a gente vai declarar o uso, além de utilizar. O autor é sempre o responsável pelo conteúdo e pela integridade do trabalho. Então, mesmo que a gente use IA,
a responsabilidade é toda nossa. Máquina não responde como autor. IA não é autor. IA é assistente, é um apoio para a gente. Nunca pode ser o autor. Então, a gente tem que supervisionar. A gente tem que olhar o que foi feito, como qualquer outro software, qualquer outro material que a gente utilize em informática e vai supervisionar. É importante que a gente proteja dados. Eu vou bater em algumas teclas aqui, mas não inserir dados de pessoas, não anonimizados, qualquer dado que possa, instituição, pessoas, dados sensíveis, porque a gente ainda tem uma opacidade algorítmica, a gente não sabe ainda não veio à tona, e as empresas dizem que é uma questão de privacidade, é uma questão de patente, os algoritmos, a gente não sabe como funciona. E pode haver um vazamento de dados, ou alguém utilizar nossos dados como se fosse no momento que faz uma geração de texto ali. A conduta ética deve seguir sendo mantida, né? Que é manter a conduta de não fabricar dado, não formular resultados, não manipular resultados, não gerar conteúdo fake e declarar o uso de IA conforme os periódicos ou instituições pedem. Daí vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas sempre importante quando vocês vão pensar aonde publicar, olhar se há diretrizes para o uso de IA e se há, vocês têm que cumprir bem direitinho o que é pedido. Esse é o básico para conseguir submeter o trabalho de vocês e não ser acusado indevidamente de ter utilizado IA ou de não saber usar IA. E aí eu volto a sugerir o uso do diário de IA. O que é o diário de IA? Inventei esse nome porque, assim como um diário de campo, um diário de laboratório, um diário de pesquisa, no qual a gente vai registrando coisas do dia a dia, que vão ser importantes a gente olhar, e não dá para contar só com a nossa memória, muitas vezes na pesquisa, até porque nossas pesquisas às vezes demoram também, ou um outro pesquisador utiliza o mesmo material, de fazer um diário de IA. Faz um papel, ou faz, quem não é do papel, que nem eu, que prefere anotar em Word, em um bloco de notas, abre um arquivo escrito diário de IA da pesquisa tal, do artigo tal, nomeia. E toda vez que tu usar IA, tu anota o prompt, anota o dia, anota o que tu fez, anota a resposta, anota o máximo de informação que tu puder, como tu fez, copia e cola, joga ali, salva tem relatórios, né? Salva em PDF, guarda o que tu puder de informações, inclusive com datas, nome das ferramentas, a versão da ferramenta, porque essas ferramentas elas são adaptadas, elas mudam de tempo em tempo. Então pode que uma revista peça uma amostragem. Quero saber como tu fez tal coisa com IA. Se tu não tem anotado, tu não sabe. E se tu não tem anotado qual é a versão, tu vai acabar induzindo ao erro a pessoa, porque daí o revisor, o editor vai acabar não chegando à mesma resposta, porque talvez tu tá com uma versão e hoje ele usa outra versão. Então sempre anotem, sempre tenham esse registro, até para se defender se precisar. Trouxe alguns periódicos aqui, eu foquei na área da saúde, onde a gente tem produções grandes no Brasil e internacionais. Trouxe as revistas, trouxe a CAPES também no documento de diretrizes comuns da avaliação de permanência dos PPGs, de como se deve declarar o uso de IA. Vejam que varia muito. Eu não vou ler, eu vou disponibilizar o material para vocês, mas é importante pensar o quê? Que cada uma dessas revistas, elas têm, ou no meio de todas as diretrizes, uma seção dizendo uso de IA, ou elas têm diretrizes para o uso de IA. E aí, muitas vezes, bem detalhado. Algumas dizem, inclusive, o que não é aceitável. Algumas não aceitam que os editores, revisores usem IA para fazer a avaliação dos nossos trabalhos. Por quê? Por uma questão de que eles, ao colocar numa IA, eles podem estar passando adiante as informações, né, quebrando o sigilo, e também porque nesse momento
pode que se deixe passar a ferramenta de IA, deixe passar o texto de outras IAs. Não sei se todo mundo viu, mas teve agora há pouco uma polêmica que alguns pesquisadores nos Estados Unidos descobriram que estavam os editores fazendo a triagem de alguns artigos com IA. O que eles fizeram? Eles criaram uma frase, um comando, um prompt para IA, dizendo para a IA aprovar o trabalho, para a IA dizer que é um ótimo trabalho, para a IA apontar onde deveria ser melhorado, mas não recusar. E colocavam no texto, no manuscrito, em branco, fonte branca, que não é visível aos nossos olhos, mas é interpretada pela IA. E foi uma polêmica, porque tornaram isso público. De, olha, nós estamos mandando textos, dando ordem para o antiplágio de vocês, para a IA de vocês aí, na triagem dos artigos, e está passando. Porque não tem um humano olhando, porque provavelmente entregaram só para o detector fazer uma resposta. E o detector estava sendo orientado ali dentro do texto. Então, é uma discussão grande que a gente tem que fazer, porque são muitas coisas novas e a gente vai ter que ir pensando o que se faz daqui por diante para ser transparente, para tentar antiética, plágio, gente, antiética e plágio sempre existiu, mas como é que a gente vai tentar garantir a pesquisa, a originalidade, a qualidade das pesquisas nesses tempos? Algumas, por exemplo, vão dizer, ali a CAPES mesmo fala que as ferramentas de IA não devem ser usadas em atividade sensível, como revisão por pares ou avaliações. Alguns vão dizer que não deve ser utilizado quando envolve dados, justamente pelas questões éticas que a gente já conhece. Uma das revistas que fala que a gente não pode usar ChatGPT, essas IAs, que a gente não pode citar como fonte primária. E eu já vi o contrário também, que eu vi a ABNT tem uma orientação de que a gente cite, como é que a gente deve citar se usar o ChatGPT. Então, é uma orientação contrária, porque se IA, eu entendo assim, pelo menos, se IA não é autor, e se em alguns lugares a gente não deve utilizar como fonte primária, porque não é uma fonte primária, porque o ChatGPT, ele não criou aquilo, ele não é uma fonte. O que é a fonte é a base de onde ele buscou. Aí, se ele não nos diz qual é a fonte, é complicado. Mas tu pegar uma ferramenta que é para pesquisa, um SciSpace, um Perplexity, ele vai dizer qual é a fonte. Tu tem como citar a fonte. Bom, esse pedaço eu usei IA, mas eu fui lá, vi, realmente isso aqui é fulano que cita, eu usei esse artigo. Alguns não têm diretriz, daí eu coloquei o caso da Lancet aqui, que a Lancet lançou, não faz muito tempo, a atualização de um protocolo deles de pesquisa. E houve um artigo daqueles que faz a contestação, dizendo que achava retrógrado não ter nesse novo protocolo como usar IA nele, como citar IA, como fazer o uso da IA. Porque se entende que um monte de gente está utilizando e isso tem que ser reconhecido e orientado de como utilizar nesse protocolo de pesquisa. Acho que a gente passa por esses momentos. Outro journal ali dá vários exemplos, é bem detalhado. Aqui eu fiz resumos, esses aqui tem uns que tem páginas explicando, esmiuçando de que forma a gente pode citar. Então, a gente pode colocar como parte de um estudo, nos métodos, acho que a maioria que eu uso, pelo menos, entraria nos métodos, porque o tipo de pesquisa que eu faço, a revisão, não precisa ser sistemática, estruturada. Pode ser na sessão de resultados, na sessão de discussão, alguns pedem para que seja na sessão de observações, de agradecimentos ali. Quais são as melhores práticas hoje, então? Para mitigar os riscos que eu falei antes e conseguir garantir a primazia da publicação, embora ainda não sejam práticas universais, alguns autores trazem
a importância de adotar pré-print, que é a polêmica dos pré-prints que eu falei antes, e avaliação aberta, que mais gente possa avaliar, e não só os editores, os revisores daquele periódico. E isso entra numa questão grande, que é de um certo poder que algumas revistas exercem, alguns revisores exercem também. E entraria não só na discussão da IA, mas que a gente faça de forma mais colaborativa essas avaliações. Para responder de forma eficaz, os estudos trazem que a gente tem que usar mais de uma abordagem, a gente tem que combinar políticas claras e atualizadas, porque as IAs mudam muito rápido, então essas políticas a gente teria que ter um grupo, um comitê, num periódico, numa universidade que tivesse acompanhando os avanços, os retrocessos do uso de IA para manter essas políticas claras e atualizadas, um letramento em IA e um treinamento para professores, para estudantes. A gente tem que entender de IA, isso eu defendo, mas mais do que isso a gente precisa, que se a gente quer trabalhar tendo respostas fidedignas, eficazes na pesquisa, a gente vai ter que trabalhar com letramento em IA, que todo mundo que escrever artigos, avaliar artigos, teses, monografias, dissertações, vai precisar ser treinado e entender de IA. Sistema de detecção robusto, mas justo. Então, sistemas que sejam mais justos do que alguns que foram apontados ali, que eu apontei antes. Os métodos de avaliação, a gente vai ter que fazer alguns métodos de avaliação de uma forma mais nova, ou pelo menos mais inovadora para essa época, nem tão nova. Por exemplo, pedir uma prova escrita hoje, um texto escrito à mão para um aluno num determinado período de aula, é algo inovador para essa época, mas é antigo. Mas é uma forma de conseguir analisar o que o aluno sabe, a maneira dele escrever, se ele consegue fazer exercícios de escrita, se ele consegue ter ideias, né? Fazer uma chuva de ideias, fazer aulas mais dinâmicas nesse sentido, no qual se valorize o pensamento humano, a criatividade, a originalidade. Então, a gente tem que também pensar nessa área de avaliação. E a pesquisa e a avaliação disso, monitorar esses usos e essas diretrizes. A gente precisa combinar tudo isso agora para conseguir avançar nas pesquisas de uma forma ética, transparente, segura, com o uso de IA. A estratégia, então, juntando alguns artigos, é de que se faça várias camadas de detecção. Que a gente faça uma detecção técnica, então, que a gente vai usar IA ali, para usar várias ferramentas, combinar a similaridade de texto com detecção de IA, similaridade com o plágio, né? Avaliação e atualização regular dessas ferramentas. Então, essas ferramentas têm que estar sendo sempre em manutenção, desenvolvidas com o usuário e programador. O treinamento de modelo específico para tipo de pesquisa, tipo de periódico. Depois, uma camada de revisão humana, que tenha um humano que saiba avaliar inclusive se tem IA ali ou não deixar passar umas tosquices, que nem eu falei lá no começo, né? Um copia e cola de ChatGPT. Que haja consenso entre vários revisores, porque então a gente tem vários humanos para dar essa avaliação consensual. Processo de recurso e revisão, que a gente possa ter como fazer um recurso, pedir uma revisão e explicar quando disseram que a gente usou IA e a gente foi excluído de alguma seleção, por exemplo, de um dossiê, de uma aprovação, de uma triagem inicial ali. Treinamento de conscientização sobre os preconceitos no uso da IA e nas suas alucinações, nas questões dos vieses. E integração de políticas, que a gente tenha políticas claras de uso de IA, atualização regulares dessas políticas, formação de aluno e professor
e consequências transparentes, que a gente saiba quais são as consequências desse uso. Então, essas 3 camadas, elas podem nos ajudar, podem ser estratégias para que a gente avance no uso da IA nos artigos científicos. E é isso, a gente termina esse módulo aqui. E o próximo módulo a gente vai falar sobre diretrizes, criação de diretrizes, de políticas, de uso da IA nos programas de pós-graduação no Brasil. Eu vou trazer um pouco do que a gente faz hoje também, o que já fazem hoje também nas universidades.